Olá, meus amigos, como estão vocês? Tudo bem? Como é que passou a semana? E aí, como é que foi o dia de finados? Deu para você lembrar um pouquinho os seus parentes, os seus amigos, não foi? Foi bom ter ido lá ao cemitério, ter relembrado, não é? Interessante que me fizeram uma pergunta essa semana sobre as pessoas que morreram e foram cremadas. Daqui a pouquinho a gente vai poder comentar um pouquinho sobre isso e vai poder ver o que a Bíblia se refere a esse tipo de acontecimento. Será que atrapalha a salvação da pessoa? Será que dificulta? Será que demora mais? Será que a pessoa fica sofrendo? Não é? Vamos ver o que a Bíblia diz quando uma pessoa morre e depois ela é cremada. Não é isso? Ou mesmo ela morre num acidente, como aconteceu agora há pouco tempo, em que as pessoas ficaram carbonizadas. A gente vai ver isso também daqui a pouquinho, tá bom? Mas eu quero dizer para você, olha, que nós continuamos oferecendo para você o Grande Conflito, que é um guia de estudos sobre o Apocalipse, e você não pode perder esse material, porque isso aqui vai te ajudar muito a compreender melhor o livro dos seus últimos dias, dos nossos dias, melhor dizendo, né? E a gente está no fim, e nós precisamos compreender perfeitamente o livro que vai nos ajudar a nos preparar para enfrentar as dificuldades dos últimos dias. E esse material aqui também tem um DVD, ok? Só que eu não mandei o DVD para ninguém não. Mas eu vou esperar você se manifestar e dizer, pastor, eu também quero o DVD. Aí eu vou mandar o DVD para você, porque se você já estudou e se você já gostou, o DVD vai ajudar a tirar dúvidas, detalhes que você talvez até tenha de pergunta aí. E se você tiver alguma pergunta sobre o que está aqui, você pode mandar que a gente vai procurar na Bíblia e vai responder para você, tá bom? Então, veja bem, anote aí o endereço, o número do Zap, veja aí o e-mail que está aparecendo na tela e você vai poder ver direitinho como é que faz para poder conseguir esse material que é fantástico. Você não vai se arrepender se você adquirir esse material e puder então já começar a estudar. São 18 temas do Apocalipse aqui que vai desenvolver a sua fé, vai melhorar o seu relacionamento com Deus, você vai se sentir mais seguro e vai saber como se preparar melhor para enfrentar os últimos acontecimentos da história desta terra. Ok? Tudo bem? Já mandou o seu Zap aí? Já mandou sua mensagem, já escreveu o seu e-mail, então coloque aí o seu nome ou o seu apelido, como você quiser, né? Você pode dizer, ó, sou do bairro tal, bairro Campinho, sou do Vila Nova, sou lá do Estela, não tem problema, coloque o bairro para você se situar também, tá bom? E nós vamos mandar para você. Eu acredito que os outros que já receberam já devem estar desfrutando desse material. Mas olha só, chegou a perguntinha aqui, ó, e essa perguntinha é a seguinte: gostaria de saber sobre os que morreram e foram cremados e os que desejam ser cremados e o que acontece com eles, ok? Essa é a pergunta da Dalva. Ela não colocou o bairro de onde ela é, mas ela é aqui de Nanuque e está assim, curiosa de saber, porque possivelmente ela deve ter ouvido alguma coisa, alguma observação, alguma orientação, não é? Algum comentário sobre o que poderia estar acontecendo. Na verdade, deixa eu dizer para você, a teologia popular traz muitas respostas, mas a Bíblia traz uma só, ok? E aí a nossa fé ela é mais bem fundamentada quando a gente lê na Bíblia, ok? E se não encontra nada na Bíblia, a gente fica quieto. Não foi assim que a gente aprendeu? Pegue a sua Bíblia de novo. Vamos lá. Se você está assistindo o nosso programa pela primeira vez, abra lá em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. Vamos ler juntos o que é que diz aqui em Deuteronômio 29, 29, que é a base, né, da maneira como nós respondemos, como nós incentivamos você a crer também, ok? Então vamos dar uma olhadinha aí em Deuteronômio 29, 29 para recordar. Quem já é assistente antigo já sabe, não é, o que tem o conteúdo desse verso aqui.
E aqui diz assim, Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Viu? Então, o que está escondido, encoberto, fica na mão do Senhor. Mas o que está revelado é para nós crermos, para fundamentar a nossa fé, tirar as nossas dúvidas, alegrar o nosso coração, nos prevenir, nos avisar, ok? Então nós precisamos realmente confiar no que está revelado. Mas revelado aonde? Aqui. Porque a teologia popular tem muitas fontes, muitas origens, e cada uma diferente da outra, e às vezes até essas informações se chocam uma contra a outra. E na Bíblia não tem isso. Na Bíblia é sim, sim, não, não. O que ele ensina no velho, ele sustenta no novo, ok? Então não há mudanças. A Bíblia diz que Deus não muda, ok? Muito bem. Então, eu gostaria de responder a Dalva o seguinte, Dalva, olha só. Você, não sei se você assistiu ao nosso programa anterior, mas lá em Eclesiastes, capítulo 9, fala sobre a situação dos mortos. Como é que eles se encontram, se estão sofrendo, se não estão sofrendo, se estão no fogo, se estão no céu, o que eles estão passando, né? Se eles estão pulando carnaval, sei lá o quê. Mas olha o que diz aqui a Bíblia em Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Agora, presta atenção. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então eles não sabem de nada, não têm consciência de nada, não estão sofrendo e nem pulando de alegria em algum lugar, ok? Outra, e aqui o texto diz que eles não recebem recompensa, nem céu, nem inferno, nem purgatório, nem limbo, nem assombração, nada. Eles não ficam por aí angustiados, sofrendo, não. A Bíblia não revela isso, ok? Então, se você puder crer no que está revelado, você vai ficar mais tranquilo, mais silente, mais confortado. Agora leia o verso 6. Diz assim: amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, nesse nosso planeta aqui, que é iluminado pelo sol, ele não participa em mais nada, porque ele não sabe de nada. Ele está lá, sem consciência, morto, foi para o cemitério, ou ficou afogado, ou foi queimado, ok? Então, a situação do morto é esta. E a Bíblia também é o seguinte, a Bíblia não revela se a pessoa que foi comida por animais vai ter um destino, a que foi queimada vai ter outro destino, a que morreu normal vai ter outro destino. A Bíblia não revela isso. A Bíblia revela se a pessoa está morta ou viva. Se ela está morta, não importa a maneira como ela foi morta, ok? E algumas pessoas, talvez até tenham falado para a Dalva, que a pessoa que é queimada, o destino muda. A pessoa que morre de morte natural, o destino é outro. E a pessoa que foi assassinada, talvez o destino é pior ainda, não sei, né? A teologia popular traz muitas informações conflitantes, angustiantes, que deixam a gente sofrendo. Então, a gente precisa se desviar da teologia popular e nos fixar na teologia bíblica, porque ela é que vai realmente alegrar o nosso coração. Então, nesse caso, a Bíblia mostra para nós que as pessoas, não importando a forma como elas foram mortas, elas todas são tratadas da mesma maneira, ok? Veja, lá em João, no Novo Testamento, capítulo 5, verso 28 e 29. Pega a sua Bíblia aí de novo e agora abra lá no Novo Testamento.
Achou? João é o Evangelho de João, tá bom? Ali do lado de Lucas. Você abrindo no capítulo 5, verso 28 e 29, diz assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Agora eu pergunto para você, como é que as pessoas vão para lá? Para a sepultura, para o túmulo? Todas vão mortas, né? Mas umas morreram porque suicidaram, outras morreram porque foram assassinadas, outros morreram porque foram queimadas. Ali, que às vezes eles colocam lá só uma cinza. E também foi para lá quem morreu afogado. E foi para lá quem morreu devorado, não é? Eu me lembro que há muitos anos atrás, lá no Rio de Janeiro, uma senhora deixou a filhinha dentro de casa e saiu rapidinho para ir na vizinha. Mas o cachorro que ela tinha em casa soltou, entrou em casa e devorou a filhinha dela. Ó, história trágica, né? Quando ela chegou que não viu a filha, foi lá no canil, estava lá alguns pedaços da filha. A maneira como essa menina morreu, não importa. Morreu, foi sepultada. Então, a Bíblia não faz acepção da maneira como a pessoa foi morta. Diz apenas assim: os que estão no sepulcro, não importa a maneira como chegaram a morrer, mas todas que estão lá ouvirão a voz de Deus. Olha, isso já é uma notícia boa, muito boa. Todos que estão na sepultura, quais são os dois tipos de pessoas que tem na sepultura? São dois tipos só: os salvos e os perdidos. Leia comigo agora o verso 29, para você confirmar isso aí. Olha lá, diz assim: os que tiveram feito bem, os que estão lá na sepultura, os que tiveram feito bem, sairão para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, sairão para a ressurreição do juízo. Então, esses dois grupos que estão ali vão ouvir a voz de Deus. E eles, ao ouvirem a voz de Deus, sairão. Deus vai chamar os dois grupos que estão ali. Ok? Então, um vai ganhar uma recompensa fantástica, maravilhosa, que é a vida eterna. Mas o outro grupo, que vai também ouvir a voz de Deus e vai sair de lá e vai ressuscitar, vai ouvir um chamado para receber a condenação eterna. E aqui fala sobre a ressurreição do juízo ou da condenação, dependendo da tradução que você tem na sua mão aí. Então, a Bíblia mostra que as pessoas vão ouvir a voz de Deus, as que estão lá na sepultura. Observe uma coisa: ele vai chamar as pessoas de onde? Ele vai chamar as pessoas da sepultura. A Bíblia não revela que ele vai chamar do céu, do inferno, do purgatório, do limbo. A Bíblia não revela isso. A Bíblia revela que ele vai chamar os mortos e vai acordar todos eles, vai chamar todos eles que estiverem na sepultura. Percebeu? Então a gente precisa ficar dentro desse limite que está aí na Bíblia. Embora a gente tenha ouvido algumas outras coisas que parecem até verdadeiras, mas as verdadeiras são as que estão reveladas na palavra. E aí, quando esses dois grupos forem ressuscitados, o que vai acontecer? Então, daqui a pouquinho, a gente vai dar uma olhadinha sobre o que vai acontecer com esses dois grupos, quando é que ressuscita o grupo que vai ganhar a vida eterna, quando é que ressuscita o grupo que não vai ganhar a vida eterna. Existe uma diferença, a recompensa já é diferente. E possivelmente o dia da ressurreição também seja diferente, ok? Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos dar uma olhadinha o que é que vai acontecer com esses dois grupos e quando ressuscita um e quando ressuscita outro, ok? Então, são pessoas mortas, estão no mesmo estado, na mesma situação. Só que umas são boas e as outras não são boas, são más. E aí, elas ressuscitarão, mas para destinos diferentes. E daqui a pouquinho a gente volta e a gente continua então a nossa análise. Até já!
o Departamento de Mordomia Cristã e Saúde traz para você dicas de saúde, orientações práticas que o ajudarão a viver mais feliz e saudável. Vitamina para idosos. Os idosos podem ser capazes de aumentar sua capacidade de combater infecções com 200 miligramas de vitamina E diariamente, cerca de 7 vezes mais do que a quantidade recomendada. Idosos que tomaram uma dose extra de vitamina E produziram mais anticorpos em resposta à vacinação do que pessoas que receberam placebo. Você ouviu Dicas de Saúde. Muito bem, já voltamos. E aí? Gostou da dica de saúde de hoje? Olha, vá anotando aí no seu caderninho as dicas de saúde, viu? Que se você colocar em prática, eu acho que você vai viver melhor, por mais tempo e também mais tempo sem doenças, ok? Anote essas dicas de saúde que você não vai perder nada na sua vida pessoal. Mas continuando, então a gente viu que Jesus vai ressuscitar os dois grupos que estão na sepultura. Lá em Lucas, fala sobre o grupo dos justos, dos salvos. E o que é que ele diz ali? Ele está fazendo um comentário no capítulo 14 de Lucas sobre as pessoas que querem aparecer, que querem os melhores lugares nas festas, que querem ser as mais importantes do evento, né? Então, ele falando sobre esse tipo de pessoas, ele dá um conselho. E lá em Lucas, capítulo 14, versos 13 e 14, diz o seguinte: Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Olha, então a recompensa boa virá na ressurreição dos justos. E aí você me pergunta assim, mas, e pastor, e quando será essa ressurreição dos justos? Lembra? Todos os que estão na sepultura ouvirão a sua voz. Os salvos vão ouvir a voz. Em qual dia? No dia da ressurreição dos justos. E quando vai ser esse dia? Bom, a Bíblia fala para nós aqui em 1 Tessalonicenses, não o mês, nem o ano, nem o dia exato da semana, mas diz qual é o evento em que isso vai acontecer. Então, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Achou? Posso ler? Então vamos lá. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Viu? Então, esse é o dia da ressurreição dos justos. Os mortos em Cristo são justos. Aqueles que creram nele, que guardaram a palavra dele, ou se esforçaram, fizeram de tudo para obedecer os seus mandamentos. Aqueles que procuraram ter uma amizade íntima, né, com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo. Essas pessoas vão ressuscitar no dia da volta de Jesus. Inclusive, tem alguns detalhes interessantes nessa passagem. Diz que ele virá, ficará nas nuvens, a trombeta vai tocar, não é? E as pessoas vão ressuscitar, e os anjos é que vão tocar essas trombetas, não é interessante? E isso vai acontecer. E o verso 17 completa dizendo que nós, os vivos, que Paulo achava que ia estar vivo nessa ocasião, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles que ressuscitaram nos ares, para juntos, né, encontrarmos com o Senhor nos ares. Note bem esse detalhe, viu? Nós vamos subir, levados pelos anjos, para encontrarmos com Cristo nos ares,
Jesus não coloca os pés nessa terra. Nós é que somos levados pelos anjos para encontrar Jesus nos ares. E a Bíblia diz que dali em diante estaremos para sempre com o Senhor. Ok? Isso é palavra de conforto, como você pode ler aí no verso 18 também. Então, queridos, esse é o dia em que os salvos, os justos, os santos ressuscitarão e todos vivos subirão ao céu. Mas você observe que o texto não fala nada sobre os outros mortos. Os outros que não são justos, que não obedeceram, que não fizeram a vontade do Senhor. Os outros, ele não fala aqui. Aqui a afirmação é apenas para os justos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tem algumas pessoas que creem numa teologia popular que diz que as pessoas ainda vão ter muito tempo de chance, depois vai ter 1000 anos de chance. Isso não é verdade. Porque a palavra de Deus, em Hebreus, diz o seguinte. Abra aí a sua Bíblia em Hebreus. Vamos lá? Hebreus, capítulo 9, verso 27. Achou? Você está mais rápido que eu? Então vamos ver aqui. Hebreus, capítulo 9, verso 27. Está aqui. Diz assim. Vou ler. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Quantas vezes? Uma só vez, vindo depois disto o juízo. Perceba, a pessoa, antes do juízo, ela morre uma vez só. Só uma vez, antes do juízo. Então, morreu, juízo. Acabou, não tem mais chance. Ou é salvação ou é perdição. Não tem a teologia popular de que vai ter mais 1000 anos de chance, não. Isso não é confirmado na palavra de Deus. Então, a pessoa vive, aproveita a vida ou não, aproveita certo ou errado. Morreu, vem o juízo. É o que está escrito aqui na palavra. É importante você e eu crermos na palavra, que diz que morre uma vez só, vem o juízo. E o juízo é a determinação se a pessoa vai ser salva ou perdida. Acabou. Não tem chance. Ok? Muito bem. Se é assim, se é desse jeito, então a pessoa que morre não tem mais chance alguma. Finalizou. Acabou. Então, querido, é importante você e eu aproveitarmos bem a vida agora, da maneira que Deus gosta, porque quando a nossa vida encerrar, vem o juízo e acabou. Não tem mais salvação, não tem mais perdição, ou seja, não tem mais como mudar a situação de cada ser humano. Então, a Bíblia mostra para nós aqui que no dia da volta de Jesus, os justos ressuscitam. Mas e os outros mortos, que não vão para o céu? Quando é que eles vão ressuscitar então? Quando é que eles vão receber a sentença deles, a recompensa deles? Então está aqui em Apocalipse, capítulo 20, verso 5. Vamos ler? Ali no capítulo 20, fala sobre o período de 1000 anos, onde Satanás ficará preso. Lembra que nós conversamos sobre isso? Satanás ficará preso por 1000 anos, porque aqui na terra não vai ter ninguém para tentar. Os salvos vão para o céu e os perdidos ficam mortos durante 1000 anos. E aí ele fica por aqui com os outros anjos sem ter ninguém para tentar. É por isso que a Bíblia diz que ele vai ficar preso. É uma prisão circunstancial. Ok? Então, os salvos no céu, todos os perdidos mortos. Então, esses que não foram para o céu, esses outros mortos, quando é que eles vão ressuscitar, então, para poder receber a recompensa deles? Está aqui, Apocalipse, capítulo 20, verso 5, que diz assim, vou ler. Os restantes dos mortos, os que não foram para o céu, não reviveram, não ressuscitaram, até que se completassem os 1000 anos. Viu como a Bíblia é clara? Então, no dia da volta de Jesus, ele leva os salvos para o céu. E os outros, os perdidos, ficam mortos. E eles não ressuscitam
até que se complete quanto tempo? A Bíblia diz 1000 anos. E aí, quando completar os 1000 anos, todos os perdidos mortos ressuscitarão. E nessa ocasião, a Bíblia diz que os salvos descerão do céu, porque essa é a morada definitiva dos salvos. Aqui, descerão dentro da cidade santa, totalmente protegidos. E quando eles chegarem aqui, Apocalipse 20 diz que esses mortos que ressuscitaram vão arrodear a cidade santa para tomar essa cidade. Cidade linda, de ouro, o trono de Deus estará ali. E quando eles cercarem para tomar a cidade, aí então a Bíblia diz que descerá fogo do céu e destruirá Satanás e todos os pecadores, todos os anjos maus, por meio do fogo. Então, essa é a segunda morte. Veja Apocalipse capítulo 21. Está aí do lado. Posso ler? Apocalipse 21, verso 8. Leia. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então vai ter uma segunda morte? Sim, mas essa segunda morte é depois do juízo. Então, antes do juízo, todo ser humano morre apenas uma vez. Aí vem o juízo, ok? Então fica certo quem é salvo e quem é perdido. E aí Jesus vem, leva os salvos para o céu, os perdidos ficam. Passa-se 1000 anos, os perdidos ressuscitam e os salvos descem do céu para morar aqui. Então esses perdidos que ressuscitam, então, eles receberão agora uma segunda morte. Só que essa segunda morte é por meio do fogo que descerá do céu. Olha só, tem uma teologia popular aí que às vezes parece até verdade. Você acredita? Uma vez eu ouvi alguém dizendo assim: ô Fabrício, você teria coragem de, como castigo, queimar os teus próprios filhos? Como castigo? Qual é a resposta mais normal e natural? Não, eu queimar meu próprio filho? Nem pensar, ele pode fazer a coisa feia que for, mas eu nunca teria coragem de queimar o meu próprio filho. Então, se você não tem coragem de queimar, Deus vai ter? Olha só a lógica. Se eu, que sou ser humano, não tenho coragem de queimar o meu filho como castigo, Deus, que é santo, puro e maravilhoso, vai ter essa coragem? A resposta seria: não, Deus não vai fazer isso. Mas essa teologia popular está totalmente contrária à palavra de Deus. Porque eu tenho que crer no que está revelado. E a Bíblia diz que a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída pelo fogo eterno. Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas. A Bíblia diz que Satanás fez descer fogo do céu no tempo de Jó. E Deus fez descer fogo do céu no tempo de Sodoma e Gomorra. Note, estas duas experiências são reais e já aconteceram sobre a terra. Deus destruiu os habitantes de Sodoma e Gomorra porque a vida deles era promíscua demais, era insustentável. E Deus então os destruiu com o fogo que a Bíblia diz em Judas que foi o fogo eterno. Mas note, não tem nenhuma cidade queimando até hoje aí não, né? Então você tem que entender o que significa esse fogo eterno. Então, a cidade de Sodoma e Gomorra e as outras circunvizinhas foram todas queimadas pelo mesmo fogo. Isso é para mostrar como vai ser o fim de todas as coisas. Jesus vai fazer descer fogo do céu para destruir totalmente os pecadores não arrependidos. Agora, dizer que Deus vai ficar feliz com isso, eu acredito que nesse dia será um dia de tristeza profunda, porque Deus deverá destruir, como destruiu os de Sodoma e Gomorra, com tristeza, com angústia no coração,
Quando ele viu Jesus pregado na cruz, você acha que Jesus não sentiu? Que melhor que o Pai não sentiu, não sofreu? Ele sofreu, profundamente ele sofreu. Jesus pregado na cruz, açoitado, maltratado, desprezado, ele sofreu muito. Assim como ele também sofreu quando teve que destruir Sodoma e Gomorra. Assim como ele vai sofrer também quando tiver que fazer a destruição final, conforme está em Apocalipse. O lago de fogo para aquele tipo de pessoa que não ama a Deus e não obedece ao seu evangelho. Mas você e eu temos a chance de escolher ainda. Estamos vivos. Quem está na sepultura acabou a chance. O que escolheu ficou. Se escolheu bem, a ressurreição da vida. Se escolheu mal, ele vai ressuscitar para depois dos 1000 anos ser destruído definitivamente para sempre, agora, eternamente, por meio do fogo. O fogo não vai ficar queimando eternamente. É o fogo eterno, o mesmo que destruiu Sodoma e Gomorra, mas não vai ficar queimando eternamente, que a Bíblia diz que o fogo apaga, vira cinza tudo, e os salvos sairão sobre esta terra, pisando sobre as cinzas dos que foram destruídos, porque essas cinzas se misturarão com a terra naturalmente, e Deus refará um novo paraíso sobre esta terra. Queridos, então note bem, a perguntinha da Dalva é sobre as pessoas que vão ser cremadas. O próprio Deus usará esse processo no final do milênio. Já usou no passado com Sodoma e Gomorra a cremação, e também vai usar agora, depois do milênio, depois da volta de Jesus, passa 1000 anos, ele vai cremar mas os pecadores, ok? Então, não se preocupe. Se uma pessoa for cremada hoje, o seu corpo, o meu corpo, isso não afeta o destino. Deus vai usar o fogo para os pecadores, mas se hoje alguém for cremar o teu corpo, o meu corpo, depois de mortos, isso não afeta o nosso destino, porque a Bíblia não diz isso, ok? Então, que Deus possa abençoar você. E que Deus possa sustentar a sua fé e que você possa cada vez mais manter a sua fé baseada no que está revelado. Não se firme no que não está revelado, porque isso vai angustiar você, vai fazer você sofrer. Vamos fazer uma oração e vamos pedir a Deus que conforte o coração da gente? Oremos. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado por tua ajuda, por tua bênção. Ajude-nos a estar do lado certo. Se morrermos, que façamos parte da ressurreição dos justos. Abençoe a cada telespectador deste programa, desta TV, e ajude para que todos possam te amar e estarem preparados para o grande dia da volta de Jesus. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, olha, não esqueça, estamos aguardando o seu pedido para que possamos enviar esse rico material para você. Ok? Se você for principiante, lembre, vou mandar aquele outro mais simples. Se você já é estudante da Bíblia, é esse aqui o que você precisa receber. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro na próxima segunda-feira. Até lá.